Beleza. Porque daí essa é a parte que vai ser gravada, que daí eu vou jogar no YouTube, que daí vai ficar disponibilizado lá para vocês, tá? No AVA, Nossa, que porque, trabalheira. nossa, nem fale, daí se joga, coloca ali, demora um pouquinho para jogar pro YouTube, demora para converter, da hora que ele converte, daí você tem que jogar, daí tem que colocar tudo o restinho lá na plataforma. Essa parte é mais tranquila, assim, o ruim é só fazer essa conversão, né? Mas é tranquilo. Pessoal, então, que bom vê-los, mesmo que dessa maneira, né? Mas já é uma satisfação grande revê-los assim. A próxima, a próxima, a próxima vez, com certeza, aí que a gente for ter aula, vai ser presencial, mas aula lá no segundo semestre, né? Creemos. Tomara, Deus ouça. Oremos. Só uma coisa que eu queria deixar claro para vocês, pessoal, para vocês não ficarem preocupados, tá? A gente conversou com o professor Vinícius e a gente tem um plano de ação em relação à hidroterapia, porque no semestre que vem vocês vão ter mais um semestre, né, que vai ser até a parte do TCC2, e a ideia que está na emenda é a seguinte: 50% aula teórica, 50% aula prática, tá? E eu até estava falando com o Ícaro esses dias ali, pessoal, teoricamente, a aula teórica eu tive tudo que eu tinha que dar já foi dado, porque era 50%, 50%, o resto era para entrar na piscina, né? E a gente debulhar lá na piscina. A gente não tem isso, então agora a gente vai ter que adaptar e reinventar algumas coisas para a gente poder dar essa aula de hidro aí. Mas a parte boa é que para o semestre que vem eu me comprometi e a todo mundo que tiver a possibilidade de estar presente, de irmos para a piscina novamente, tá? Então, a gente vai ver um dia lá que todo mundo possa, uma tarde, num sábado, não sei, mas fazer a reposição dessas aulas perdidas da Hidro, tá? Então, fiquem tranquilos que a gente vai fazer isso. Porque, assim, que nem eu falei, ó, eu nem precisava fazer isso, né? Eu vou fazer, obviamente, por vocês, porque eu já fui pago por essas aulas. Eu estou sendo pago pelas aulas que eu gravei o podcast, que eu inseri, já foi pago por isso. Mas eu quero dar essa oportunidade de vocês adquirirem esse maior conhecimento e terem contato com a água mais ainda do que a gente estava tendo, tá? Então, eu me comprometi a isso, a gente vai fazer um plano de ação lá para a gente poder restabelecer essas aulas perdidas aí. Beleza? Obrigada. Beleza. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu queria, antes da gente começar aí a falar da aula, né? A gente vai falar um pouquinho, hoje a gente vai entrar com um questionamento bem legal que todo mundo vai se deparar na vida, né? E principalmente quem tiver a oportunidade óbvio, de trabalhar com a Hidro. Se não puder trabalhar com a Hidro, às vezes você pode trabalhar em conjunto com uma pessoa que você conhece que trabalha com a hidroterapia. Você pode encaminhar esse paciente e tal, e você vai acompanhando ele para ele depois retornar para você, obviamente, né? Para ele não ficar forever na hidroterapia. Dificilmente o paciente fica muito tempo na hidroterapia. Pacientes que eu conheço que ficam muito tempo na hidroterapia são pacientes que são neurológicos, né? E mesmo assim, eles ainda realizam uma boa parte do tratamento na hidro, junto associado ali, né? Complementando com a convencional. O cara não faz, dificilmente ele faz só na hidro. E muitos desses pacientes a gente vai trabalhar focado um pouco na hidro para depois levar ele lá para convencional, que é a gente trabalhar com pacientes que têm lombalgia, tá? Só que antes da gente iniciar isso, pessoal, eu preciso lançar a nota de vocês, né? Até hoje é quarta, é sexta, né? E eu tava vendo aqui que o pessoal fez a prova, o pessoal, ó, a média geral
de vocês foi 7,03, tá? Foi ruim? Não, tá na média, né? Não foi ruim. Só que vocês erraram nas questões muito bobas, né? Teve gente aqui que a maioria foi com 7 na tampa. Não sei se vocês fizeram tudo em grupo aí a prova, né? Fizeram colando. Teve uma nota, duas, três, abaixo de 7, 4, 5, 6, 7, 8. 8 notas abaixo de 7, tá? Então, essa média aí, ninguém conseguiu tirar 10, a maior nota foi 9. Teve alguns 8 aí. Só que, acho que a primeira, só que eu queria expor para vocês, que faz uma parte bem importante da nossa aplicação dentro da Hydro, foi eu não sei como é que se na prova de vocês, eu acho que era sortida as questões, acho que talvez, sei lá, para Jane não era a mesma questão que para Dani, talvez a questão 1 da Dani não fosse a questão 1 da Jane, não sei, tá? Porque para mim parece que o AVA ele mistura as questões, tá? Se ele não misturar as questões, eu sei que ele mistura as alternativas, tá? Então, daí eu não sei. Mas todo mundo lembra que tinha um desenhinho lá, né? Tinha um desenhinho com a pessoa segurando ali na borda da piscina, na barra, com um flutuador no pé, bem na região plantar. E daí tava lá, vou ler a descrição aqui para vocês, né? Um exercício regularmente prescrito pelo profissional da fisioterapia aquática, daí a figura abaixo, é organizado colocando um flutuador, que é o aquatubo, sob o pé do paciente em ortostatismo e solicitando que ele leve o implemento em direção ao fundo da piscina e depois controle a sua subida. Sobre esse exercício, podemos afirmar, exceto. Então, de tudo que estava ali, a resposta incorreta era qual? Cara, na verdade, aqui, ó, 90% das pessoas erraram. Porque a gente precisa tentar entender aqui, né? Qual que é a resposta que vocês poderiam afirmar ali que estava correta? Bom, vamos entender a figura, né? Vocês lembram? Se tem um flutuador tá no pé, o flutuador tá levando o que para onde? O flutuador tá levando o joelho em direção A superfície. à superfície. Se ele está levando em direção à superfície, você tem que criar resistência para que não deixe ele subir. Aonde que está ativado o músculo? Qual grupo muscular está ativado? Glúteo, Glúteo? glúteo, isquiotibiais. Isquiotibiais. Os dois, né? Biarticular e monoarticular. E ali na figura, ela está com uma flexão de quadril de 90 graus com flexão de joelho de 90 graus, né? Ele estava assim, ó. Quanto mais próximo aos artelhos o implemento estiver, maior será a carga imposta aos flexores plantares do tornozelo. Tá certa essa afirmação? Não sei porque eu errei essa. Olha lá, quanto mais próximo Então tá aqui a planta do pé, né? Quanto mais próximo o flutuador estiver, maior será a carga imposta aos flexores plantares. Sim ou não? O que vocês acham? Sim, porque ele oferece uma resistência no tríceps sural ali, né, professor? Ele precisa fazer a plant. Não precisa fazer a plant, né? Tá jogando. Então eu implemento ali se ele estiver próximo do artelho, ou se ele estiver no calcanhar, ou se ele estiver no meio do pé, vai fazer diferença? Se ele estiver É aqui, se ele estiver aqui ou se ele estiver aqui, uma espécie de alavanca, né? vai fazer diferença?
Acho que não, professor. Para poder empurrar, Para ele levar para cima? Ah, tá. Peraí. acho que não faz diferença, professor. O local que tiver colocado o espaguete no pé. Eu acho que faz. Por que que... vamos pensar que ele está no meio do pé, então. No meio tá na planta do pé. Quanto mais proximal, quanto mais distal da articulação, você não vai ter uma disparidade de resistência? Eu acho que sim. Carga? Opa, sim ou não? Ai, não sei. Eu acho que sim, porque quanto mais próximo da articulação, não sei se eu vou falar bobeira agora, mais próximo da articulação é menos resistência que você faz? Quanto mais próximo da articulação, menor a resistência, né? Sempre quanto mais distal da articulação proximal lá que você está fazendo, maior vai ser a resistência. Então, quanto mais próximo aos artelhos o implemento estiver, maior será a carga imposta aos flexores plantares do tornozelo. E sim, ó, porque ó, o que vai estar fazendo aqui são flexores, né? E tá vindo o aquatubo aqui, ó. Então, quanto mais próximo ele estiver aqui, ó, mais extensão ele vai fazer, mais carga você vai ter que impor aonde? Na flexão. Porque se você deixar, primeiro ele vai escapar e segundo o pé vai subir. Então, tipo, tá correto, é uma questão correta, né? E era para assinalar a incorreta, não era? Certo? Capaz. Verdade. Vocês não leram direito, né? Por isso a maioria errou. Ah, eu nem sei, professor. Eu coloquei a letra D. Professor, a nota Oi. é só a nota da prova ou tem mais alguma nota? Pessoal, como vocês foram bem, assim, teoricamente, o que que foi implementado para conclusão da nota? Era a participação de vocês no fórum, nas atividades, né, caso fossem, e também a nota da prova. Então era para valer tipo 6 ou 4, 7 ou 3 e tal, entendeu? Mas eu também posso pegar a nota inteira da prova e jogar, tá? A gente tem um acesso remoto ali, gera um gráfico de todo mundo que entrou, quantas vezes assistiu, quem escutou, quem participou do fórum e tal. Eu não acho que talvez isso tenha que valer ponto para vocês. Eu acho que a nota da prova, para mim, é o suficiente. Agora, depende de vocês, se vocês acham que deve ser adicionada essa nota, daí eu vou colocar 6 pontos para a prova e daí 4 pontos para quem acessou o fórum. Ele tem acho que 6 acessos até a prova, eu vou dividir aquilo lá e vou ver qual ficou a nota e somar com a nota da prova. O que vocês acham? Eu acho que seria interessante, por causa que teve uma participação e tal. Eu também acho que é legal, né? Quem Eu participou. não consegui acessar o fórum, mas eu participei. Então, exatamente. Quem conseguiu ali acessar, mas participar e ver, porque eu consigo ver por gráficos, por exemplo, a Julie disse que não conseguiu acessar o fórum, né, Julie? Eu consegui acessar agora, tanto que eu respondi um dia todos os fóruns que tinha lá. Ah, tá, então. Mas assim, Então, vai aparecer exatamente lá. Mas assim, se aparecer que você não foi no fórum, mas que você viu todas as tarefas, que você assistiu escutou os podcasts, lá fica tudo descrito. Tem a nota, também entendeu? concordo. Então vamos. Porque eu também, nas primeiras semanas, eu também não estava conseguindo entrar, daí eu ia tentando nas semanas seguintes. Eu Aham. consegui fazer tudo umas 2 semanas antes, tanto para sua matéria quanto para o TCC, mas enquanto eu podia, eu ia lendo os dá. artigos, PPT, os seus podcasts, sabe? Então, Então eu acho isso interessante, é porque seria interessante. meio que a presença. Tá, então fechou. Então eu lanço a nota não com a nota da prova,
tá? Mas com a nota associada, então, à participação de vocês nas semanas anteriores à prova e divido lá o número de semanas por 4 pontos, tá? Quem acessou Porque, tudo, pode falar, porque Dani. assim, professor, é tipo a prova. Como a gente tá fazendo em casa, a chance de ter colado é muito grande. Porque, tipo, pode abrir uma outra aba, procurar as perguntas na Fácil. internet, Aham. né? E é isso, tipo, pode É. ter ido, tipo, gabaritado a prova, mas não ter ouvido um podcast seu. Exatamente. Então, Coisa que eu não acho que vocês fariam, né? Porque vocês não são assim. verdade. Porque a gente foi mal na prova. Mesmo. Vocês não foram mal, né? Eu achei que vocês foram bem. E assim, Professor, a Oi. Luana falou que caiu pra ela e ela não tá conseguindo mais entrar. mas daí é porque acho que é o problema lá com ela, porque eu não recebi mais o convite dela aqui. E ela não tá conseguindo. Porque é a mesma senha, é só ela digitar a mesma senha lá que ela. Mas enfim, então vamos fazer desse jeito, tá, pessoal? Beleza? Beleza. Senhor. Beleza. Então vamos voltar lá naquela maravilha daquela questão. Daí tá assim, ó. A posição do joelho influenciará diretamente sobre qual grupo muscular, flexor ou extensor do joelho, Ué, Ixi, cadê o vai. que aconteceu, senhor? eu acho que a gente já deu 40 minutos aqui e eles vão pedir para entrar tudo de novo. Mas, na verdade, Eita, ele só deixa 40 esse cachorro minutos. é aí? Não. Então o cachorro que tá. Deus? De quem Não, é a minha tá cachorro? dormindo. Quem tá com cachorro? É a Lali. Da minha vizinha. Quem que é? É a Lali. É da minha vizinha. Pessoal, então assim, ó, se cair, vocês entram de novo por esse mesmo, tá? Tá. Ou se der pau, eu já acesso de novo e mando para vocês. Mas vai demorar agora 10 minutos para cair, porque ele dá exatamente 40 minutos, tá? Mas vocês estão me vendo? Sim. Sim. Agora tá. Então daí tá lá, ó, a posição do joelho influenciará diretamente sobre qual grupo muscular, flexor ou extensor do joelho estará atuando. É certo ou errado essa questão? A posição do joelho, ela vai influenciar no grupo muscular? Acho que sim. Tá, se o joelho tivesse estendido, né, de qualquer maneira, na figura, você jogando ele para baixo, né, você estaria atuando ele em qual grupo muscular? Com a resistência, Cadeia né? posterior. Cadeia posterior. E daí, para você jogar para baixo, Ícaro, qual é o músculo que seria ativado inicialmente? Glúteo máximo. Antes E do... os isquiotibiais. Não, porque você está trazendo ele para extensão. Ah, os quadríceps, então, no caso? Quadríceps De anterior, joelho você fala ou de entendeu? quadril? Hã? De Então, joelho você fala ou de quadril? ali você tem que pensar nos dois, porque no quadril quem vai atuar vai ser os isquiotibiais, né? É porque eu não tô vendo a imagem, professor. Você consegue compartilhar? Lembra, ela tá eu tô abrindo pelo outro computador aqui. Mas é assim, ó, a pessoa tá de pé dentro da água, com 90 graus de flexão de quadril e 90 graus de flexão de joelho, com o aquatubo na planta do pé levando para cima. Então, a ideia é você fazer exercício e trazer o aquatubo para baixo, né? Sim. A hora que você eleva o aquatubo para baixo, o primeiro movimento que você vai trabalhar ali é a ativação. Posição de joelho. Isso. Mandei lá para você, Ícaro, a imagem. Ah, tá bom. Deixa eu ver. Beleza, obrigado, Jenny. Então você vai conseguir ativar o glúteo para trazer, inibir aquela flexão do joelho, flexão do quadril que o aquatubo está levando para a superfície. Aham. E aí você vai estar ativando também o quadríceps para fazer a extensão do joelho, porque você não vai Sim. conseguir fazer
a baixar o aquatubo se você manter o joelho em flexão, certo? Tá bom. Aham. Tá certo, né? Certo. Então, a pergunta é, a posição do joelho influenciará diretamente sobre o grupo muscular, seja ele flexor ou extensor? Professor, ele fica, nesse movimento, ele fica tendo uma alteração de concêntrico e excêntrico? Fica. Fica, né? É uma co-contração, né, professor? Exatamente. Professor, E Andrés, daí o que era para ser concêntrico, ele vai inverter por causa da gravidade, né? Uhum. viu, professor, mas eu não entendi por que o tornozelo é a articulação mais demandada do exercício. Não, não é que ela é mais demandada. Quanto mais próximo ali na região, isso aqui dizer que quanto mais próximo da região do pé, porque é onde está a resistência, né? O aquatubo está na região do pé. Então, se eu colocar ali mais proximal, ele vai ficar mais difícil na região plantar. Por isso que ele fala ali, ó, quanto mais próximo aos artérios, maior será a carga imposta nos flexores, plantares e tornozelos. Por quê? Porque você vai precisar fazer esse movimento aqui, ó, para manter ele nessa posição. Na verdade, só vai ativar para não deixar que ele faça a extensão. Então, você vai estar demandando o quê? A ativação dos plantiflexores junto com os flexores plantares, tá? Uhum. É só a pegadinha para vocês verem ali que não tem nada a ver com o movimento, mas era só uma pegadinha que, na verdade, ela tá certa, tá? Então, pessoal, obviamente, se eu tiver nessa figura com uma diminuição, por exemplo, da flexão do quadril e da flexão do joelho, ela vai influenciar diretamente o grupo muscular que eu for trabalhar, tá? Por quê? Porque não é porque eu tô com uma flexão de 90 graus que eu vou estar trabalhando só os isquios ali, né? Ele é biarticular, tudo. Mas e se ele tiver a 30 graus? Quem que está sendo mais influenciado daí? Da cadeia anterior? Ou talvez até para estabilizar um pouquinho do adutor? Ou talvez até um pouquinho dos rotadores, para estabilizar o movimento para a perna não ir para o lado, né? Então, quando você está 90 graus de flexão de quadril com 90 graus de flexão de joelho, fica mais estável, fica mais fácil. E se você mudar isso, com certeza vai influenciar diretamente qual é o grupo muscular que você vai trabalhar. Entendeu? Então, por isso que você teria que ter a percepção correta de qual angulação você vai estar trabalhando para você fazer o exercício correto. Se o paciente chega ali e começa a fazer com 30 graus, estou fazendo agora, estou fazendo num pós-operatório de LCA, talvez num ângulo de proteção para não sobrecarregar. Beleza, você não vai estar sobrecarregando os isquiotibiais e nem o quadríceps do cara para não fazer o cisalhamento, certo? Então, consegue entender que ela influencia diretamente sobre o grupo muscular que vai ser ativado? Beleza? Beleza. A maioria de vocês marcou isso também, tá? E a resposta correta, eu vou pular aqui, depois eu vou falar da outra ali. O grupo muscular do quadril em ação será sempre o extensor, independente da posição do joelho, independente do grau de flexão. Mas, tipo, ela já vai contra tudo que a gente falou aqui na B, já que ela influencia diretamente, né? E o grupo muscular do quadril em ação será sempre o extensor. Não, ele vai influenciar, não vai ser sempre o extensor. Porque se ele tiver ali a 90 graus, se ele tiver a mais de 90 graus, quem vai estar atuando vai ser outros grupos musculares. Não vai ser sempre o extensor. Independente da posição do joelho. Também não, tudo vai depender da posição do joelho. Dependendo da posição do joelho, não vai ser sempre os extensores. Se o joelho estiver mais flexionado, quem vai estar mais ativado, Ícaro? Desculpa, professor. Perdi assim. Se o joelho estiver mais flexionado naquela figura, quem que vai estar mais acionado, mais ativado? Os flexores. Entendeu? Então, tipo, ele vai contra tudo que a gente falou da B. E a B é a correta. E é para a gente afirmar, né? Podemos afirmar que todas estão corretas, exceto a letra D. Que o grupo muscular do quadril em ação será sempre o extensor, independente da posição do joelho e do grau de flexão.
Ah, que eu não vi que era 7. E aí tem um porém também, né, pessoal? Quando você está fazendo um movimento, a primeira coisa que você vai ativar ali vai ser o extensor do quadril. Só que se você alterar a posição do joelho, você não vai mais ficar nos extensores do quadril, você vai para os nos flexores, nos extensores do quadril, você vai para os extensores do joelho, porque dele muda a demanda da articulação, tá? Então, isso aqui é bem importante para a gente entender posicionamento de angulação de movimento, né? Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue trabalhar o paciente pensando naquela mobilidade, naquele movimento e naquele ganho de força e no recrutamento de fibra muscular, né? Daí, na C, que 80% do pessoal marcou a C. O tornozelo é a articulação mais demandada durante esse exercício. Não é o tornozelo. O tornozelo ele não está demandado. A única coisa que está acontecendo ali é que está acontecendo o quê? É só o local de resistência, né? Da alavanca lá, lembram? Do trabalho. Sempre na parte mais distal. Se eu colocar aqui, para eu fazer a extensão, é aqui ou é aqui que eu vou estar trabalhando? Aqui é só a parte mais distal, tá? Não significa que eu vou estar trabalhando aqui, ó. Pense se você colocar uma caneleira no tornozelo, quando você fizer a extensão do joelho, você não vai estar trabalhando o tibial anterior e nem o gastrocnêmio. Certo? Professor, mas você pediu para marcar incorreto ali. Ele subentende que você está jogando essa sobrecarga para a articulação do tornozelo. Daí diz assim, a articulação do tornozelo é a que tem maior demanda. Não li a alternativa, né? É a que possui maior demanda sobre o exercício. Então, tecnicamente, seria incorreto falar isso, não seria? Seria incorreto. Por isso. Daí, ó lá, daí ele termina lá assim, devido a sua estreita proximidade, centro da articulação fulcro, com implemento flutuador. Só que daí ele corrige. Entendeu? Aham. No final ele corrige, porque o flutuador está na parte mais distal, daí tá certo. Uma pegadinha, né? Pegadinha. Agora, se eu jogasse ele mais para proximal, aí ela estava errada. Tá? E daí a última lá, quanto maior a flexão do joelho durante a execução do exercício, menor será a carga externa que o quadril terá que suportar. Daí mentira, né? Você está trazendo a angulação. Ó, quanto maior a flexão do joelho durante o exercício, menor será a carga externa que o quadril terá que suportar. Daí não, né? Vai ser maior a carga externa do quadril, tá? Justamente, pessoal, porque está dentro da água, tá? Se fosse em solo, todas essas questões estariam invertidas. Lembrem disso, tá? Por quê? Porque na água não tem a gravidade empurra para baixo e a água empurra para cima. Apertar a descarga aí. Eu escutei também. Beleza? Tipo, era só uma questão que eu queria compartilhar com vocês, porque, nossa, o pessoal foi... É difícil, é uma questão difícil. Essa eu peguei de uma prova específica de hidro, de um concurso lá no norte. Eu sabia que ela era punkzinha e que ia fazer o pessoal pensar bastante aí, tá? Aí, tipo, putz, a última quase todo mundo errou. Não sei se vocês estavam cansados já. Por aí, Ícaro. Até você errou essa que você que tinha falado. Ah, eu errei também. Eu errei também. Qual que é a correta? É Pressão que é a hidrostática. Prática. Era o princípio de Arquimedes. Acho que foi as duas que eu errei foram as primeiras. Mas tranquilo, pessoal. Então fechou, tá? Era só para falar isso sobre a prova ali, para a gente poder entender. E que bom que a gente teve esse feedback aí de vocês, para não ficar ruim para as pessoas que estavam estudando, que iam atrás e faziam todas as suas obrigações diante da
da plataforma aí, tá? Então eu vou fazer 6 e 4, pode ser? Ou 7 e 3? Pode ser. 6 e 4, vou deixar anotado aqui. 6 da prova, Ai. 4 da... Vixe, faz 7-3. Votado já. Não esquece que eu não consegui acessar o fórum, hein? Ah, não, o teu pode deixar. Mas é que daí, então, que nem eu falei, Julie, eu tenho acesso no que você já conseguiu, por exemplo, eu sempre fazia 3 podcasts lá, lembram? Aham. Se você entrou e escutou só um, eu sei que você escutou só um. Vixe, lascou então. Entendeu? Então, a gente tem tudo isso, Deixa essa nota da prova, então. gera tudo gráfico ali. Ele gera tudo, cara. A parte boa Eu sei do que- AVA é isso. Nesse segundo bimestre agora, todo mundo vai correr atrás do prejuízo. Todo mundo vai o quê? Correr atrás do prejuízo. Vai ser mais punk esse segundo bimestre, hein, pessoal? Ah, é absurdo. Ah, mas é porque vai ser mais EAD ainda, né? E Pois o é. Vinícius tá doido pra carregar conteúdo. Bom, então vamos lá. Mas tem que cair umas perguntas na prova. Qual é a cor da água? Porque Depende, se não depende cair do uma ladrilho pergunta da assim, a piscina. gente não sabe responder, entendeu? Verdade. Pessoal, queria, como eu estava falando ali, que muitas, eu já passei o Watsu, a gente passou o Rally Week, a gente passou o BR Gas, a gente passou aí, a gente ia entrar muito na Hidro agora e daí não deu, né? Mas a Hidro voltado como conjunto das técnicas da cinesioterapia para utilização do atendimento ao paciente, como se fosse o atendimento do solo, só que voltado para dentro da água. Então, essa parte que a gente ia debulhar na piscina que, né, não deu. Por que eu falo isso? Porque, eu queria trabalhar muito com piscina, mas eu não vou ter dinheiro inicial aí para fazer um BDRH, fazer um ralo e fazer o Watsu. Então, eu vou fazer só a hidrocinesioterapia. O cara tem que ter a base da hidrocinesioterapia, né? Eu sempre falo que quem tem a base da cinésio solo, tem muita base para colocar isso dentro da água, tá? Então, assim, essa era a fase que a gente ia entrar com várias doenças, alterações, lesões, para a gente poder trabalhar e identificar como fazer o tratamento de maneira mais coerente para esses pacientes, tá? E daí, acho que nada mais legal do que a gente iniciar falando da lombalgia. Pessoal, quem acessou o último podcast? Eu acessei, professor. Quem lembra o que é? O que, Nossa, professor? que artrose. Era o da artrose, né? Isso. Artrose. E daí a utilização da hidro na piscina. Daí eu citei lá alguns exemplos e até a gente deixou disponibilizado um artigo científico comparando a hidroterapia com a cinésio, né, pessoal? Isso. Todo mundo leu? Eu não li o terminei. artigo da... Mas eu vi que foi você, professor Clayton, eu vi os autores. Mas você leu, Julie? Não, terminei, professor. Ah, não Confesso. terminou. Tá. Você vai ver aí no AVA mesmo. Vai aparecer. Não, mas é que se você só... O artigo é chato porque eu não consigo ver até onde você... Mas eu sei que se você clicou ali e deu a baixada, você baixou o arquivo e tal, ele mostra que você baixou. Daí, para mim, teoricamente, vocês leram, né? Tá? O que conta muito é o fórum e o vídeo, podcast, as aulas ali. Então, assim, vocês conseguiram perceber, pessoal, e eu citei, que uma coisa que a gente faz muito, eu adoro trabalhar com a hidro, mas eu adoro trabalhar com a convencional. Muitas das vezes eu consigo juntar isso da melhor maneira possível, né? Só que existem a maneira e quando a gente fazer e realizar isso para o nosso paciente, quando que isso vai ser benéfico para o nosso paciente, né? Agora, falando sem alterações neurológicas, falando
alteração ortopédica, traumatológica, né, reumática, que foi da artrose. Então, a gente deu o exemplo da artrose, a gente fez lá a fisioterapia na artrose e tal. E a gente viu que a gente fez um estudo em que a artrose não foi melhor, não teve melhor resultado em pacientes do que foram tratados no solo do que pacientes que foram tratados na hidro. Quem poderia tentar me explicar o porquê disso? Já que, se a gente pegar aqui, pessoal, tem artigos científicos, todos eles irão falar que a hidroterapia foi benéfica. Eles jogam escala de dor, diminui escala de dor. E os caras jogam qualidade de vida, melhorou a qualidade de vida, tal. Mas se eu for comparar com uma técnica solo ou com qualquer outro tipo de atividade, que seja fora da água, por que a água sempre perde? Ou será que ela sempre perde? O que acontece? Porque ela chega num limite, né, professor? Qual o limite, Ícaro? Você não consegue progredir tanto a carga, às vezes, para ganhar uma massa muscular com um RM de 60%, por exemplo. Você ganha resistência muscular à fadiga, com altas repetições e baixo volume. Você não consegue fazer, às vezes, com uma repetição máxima de até 6 repetições, repetições máximas até 6, com muito volume quer dizer, com pouco volume e muita carga. Mas será que eu não consigo fazer isso quando eu colocar esse paciente na piscina e colocar maior resistência, ajudar no turbilhão e colocar maior resistência com os flutuadores, por exemplo? Consegue, professor, mas eu acho que o empenho é muito grande. E envolve uma questão de gastos também para o paciente, né? Ele coloca isso na ponta da caneta. O gasto energético é maior. Dá para dizer que sim. Bom, os dois são benéficos, né? Os dois são benéficos, mas eu acho que é melhor progredir em solo do que a partir de uma certa, né? Você chega numa parte da reabilitação, que tem um teto na hidro e você consegue progredir mais no solo, né? Uhum. Tá. Vamos entender essa parte aí, né? Antes de tudo, de pensar nessa parte que você já está nessa progressão, essa prescrição aí, que não está errado o teu pensamento, a gente tem que pensar na parte principal, que é o tempo da lesão. Agudo Sim. e crônico. Por quê? Se eu pego um paciente, vou citar aqui a lombalgia, tá? Pode pensar na artrose. Porque assim, vamos pensar numa artrose. Pessoal, quando o paciente ele for procurar o fisioterapeuta, a artrose, ela vai estar aguda ou vai estar crônica? Geralmente crônica, né? Já vai estar crônica, porque ela tem o início assintomático, vai fazer todas as alterações da cartilagem, vai fazer as fissuras, não vai ter lubrificação, não vai ter a sua adequada produção dos líquidos sinoviais, não vai ter o deslizamento correto, vai crepitar. Então, quando o cara for procurar, já está crônico, né? Ele já está entrando numa alteração crônica de degeneração de cartilagem, fazendo às vezes até deformidade, né? Por isso que você vê o velhinho entrando lá na piscina, o tiozinho, e ele já está com o joelho todo deformado, né? Para esse paciente, é bom? Sim. Por quê? Porque nesse caso, o que vai acontecer? A dor dele é uma dor crônica, só que a gente precisa tirar o quê? Um impacto. Correto? Sim. Tirei o impacto, começo a trabalhar com ele, vou trabalhar mobilidade. Nesse caso aí, agora, Ícaro, eu preciso chegar com esse paciente a 60% do RM dele?
Não, professor, eu generalizei, né? Porque eu não tinha captado a ideia da lombalgia e, Não, sei não, lá, não, né? não. Eu entendi. Mas agora, sim, eu preciso nesse paciente? Não, é Não, um né? negócio mais a longo prazo, né? Porque Isso, as isso. intervenções podem ir combinando ali, né? As situações. Aham. E isso, é por isso que eu quero que você entenda, o que você disse foi totalmente correto lá do RM. Por quê? Porque a ideia é o seguinte, se eu pegar um paciente que ele está com uma lombalgia, que ele está agudizado, pessoal, vamos pegar o seguinte, vou pegar esse meu paciente e vou levar lá para a Jane, porque a Jane vai fazer pilates com esse paciente. Vocês acham que vai ser benéfico para ele? Eu acho que sim. Eu acho que não. Talvez menos, né, professor? Oi? Talvez menos do que uma hidroterapia convencional, né? Exatamente. Por quê? Porque, Jane, porque daí dentro da água, o que que vai acontecer? A gente vai ter, primeira coisa, a gente vai ter o calor, certo? Mas lembre, não é um calor que vai aumentar a agudização dele e nem o edema se ele tiver. É um calor que vai estar brando, mas que vai diminuir o espasmo muscular e que vai diminuir a dor dele, que é agudizada, tá? Será que esse paciente que ele está com uma dor agudizada, ele consegue fazer uma boa flexão de tronco, uma boa extensão de tronco, uma flexão lateral direita, esquerda? Provavelmente não. Aqui no solo, mas na água sim, porque daí ele vai ter essa diminuição do espasmo muscular, né? Que vai propositalmente diminuir a dor, não vai diminuir o processo inflamatório, né? Só vai diminuir a dor pelo espasmo muscular. A dor vai ser consequência da diminuição do processo inflamatório, consequentemente ao período de reparação da lesão, né? Do tecido ali que vai ser cicatrizado, tá? Isso vai fazer com que, quando a gente consiga diminuir o espasmo muscular, lembra que a gente tem uma contratura, tem um espasmo, tá passando fluxo sanguíneo ali? Não. Está indo para os tecidos corretamente? Não. Se eu diminuir esse espasmo dentro da água, eu consigo melhorar o fluxo, o aporte sanguíneo, melhorar a nutrição tecidual, né? Já no convencional, no Pilates, eu colocar ele lá para fazer um exercício, um alongamento, colocar ele no Cadillac, eu colocar ele para um determinado movimento com uma leve resistência que seja em relação às molas, provavelmente eu vou estar sobrecarregando isso e vou estar fazendo com que aumente o espasmo muscular desse paciente. Então, nesse período de agudização, a melhor coisa que tem é quem? A hidro. A hidro. Ó, pessoal, não estou puxando o saco para a hidro. A nossa aula é de hidro e com certeza, nesse momento, a hidro é melhor para ele. Mas agora, assim, ó, eu não tenho acesso a hidro. Eu não tenho acesso a hidro. Vou levar para a Larissa que ela faz eletrotermofototerapia. Funciona? Funciona. Entenderam? Só que só tem um porém. Lá na Larissa, quando ele for fazer a eletrotermofototerapia, eu vou só diminuir a dor dele. Diferente de se eu levar lá para o Ícaro, na hidro, que ele vai conseguir fazer padrão de movimento. Porque ele diminuiu a dor, diminuiu o espasmo e conseguiu fazer algum movimento dentro da água, já que não tem a gravidade, né? E não tem a resistência. Eu vou trabalhar um atso com ele que sem resistência, um tipo de mobilidade com ele que não exerce a resistência sobre o tecido que ele está sentindo dor, lá um quadrado lombar, por exemplo. Tá? Daí lá na hidro, com certeza isso vai ser top. Ali na eletrotermo, provavelmente para a gente inibir esse espasmo muscular, até a Larissa tirar dor, fazer ultrassom, deixar 30 minutos lá no TENS, acabou a terapia, né? No primeiro dia que eu coloco esse paciente dentro da água, eu já consigo pegar esse paciente e fazer um padrão de movimento, tá? Isso é importante vocês entenderem também, mas também funciona de maneira benéfica na eletro. Mas na convencional, eu acho muito difícil. Por isso que daí entro com a associação. Mas daí eu tenho que entender aonde está o grau de tempo dessa lesão. Está
em relação aguda, tá em relação crônica, porque assim, ó, se for crônica, agora eu entro lá na questão do Ícaro lá, com certeza. Se for crônica, putz, eu preciso restabelecer o padrão desse cara, preciso trabalhar o core dele. Vai chegar um determinado momento em que eu não vou conseguir mais trabalhar o core dele dentro da piscina, né? Aí eu vou ter que jogar para convencional. Por quê? Porque na convencional eu vou estar trabalhando de uma maneira mais eficiente esses padrões com uma melhor força, um melhor rendimento, talvez um melhor recrutamento da musculatura, do grupo muscular. E a parte importante, da hidro, eu preparo esse paciente para o solo. Entenderam? Como? Pessoal, hidrocinesiologia. Tipo, podia estar lá dentro da piscina, obviamente, mostrando milhões de tipos de... Mas, basicamente, a gente faz o quê? Pegar o paciente que tem uma lombalgia, que a gente trataria ele na convencional, e jogar os exercícios para dentro da água. Né? Já que ele vai ter essa diminuição do espasmo, ele vai ter melhora do aporte sanguíneo. Então, professor, lá no quadrado lombar, né? Pô, o quadrado lombar, todo mundo pensa que a gente tem que tratar o quadrado lombar. Pessoal, pergunta para vocês aqui. Como se trata o quadrado lombar para lombalgia? Na convencional, tá? Depende, professor. Às vezes ele está muito ativo, ele está muito inibido. Tá contraturado porque a maioria das lombalgias mecânicas, elas vêm do quadrado lombar contraturado, né? Então, trabalhar um processo de relaxamento muscular, alongamento, liberação miofascial, termoterapia para relaxamento muscular, mobilidade. E a gente consegue fazer tudo isso aonde? Dentro da água, não consegue? Consigo pegar meu paciente, abrir ele, trazer, fazer o alongamento dele, quadrado lombar, tudo bonitinho. Como é que se alonga o quadrado lombar? Pô, Um exemplo. Pessoal, vou cobrar muito isso de vocês agora, hein? Cinésio. Posso alongar ele aqui, ó, contra a lateral, né? Fazendo uma lateralização de flexão contra a lateral, certo? Se esse lado está contraído, eu alongo, certo? Alongando. Pô, beleza. Já vou na citar hidro outra... você fala, senhor? Oi? Na hidro você fala? Na hidro, aham. Tá. Posso pegar o paciente deitado lá no macarrão e fazer, né? O alongamento dele do contralateral. Beleza, mas não é a função principal, né? Porque a função do quadrado lombar principal qual que é? A ação. Ele sai das costelas e vai lá para a pelve, professor. Ele faz uma anteroversão da pelve, né? Ele vem nessa direção assim, né? Faz uma anteroversão pélvica. Qual é o melhor movimento para trabalhar com ele? Báscula de pelve. Ele tá nessa posição assim, ó. A báscula ele vai fazer esse movimento aqui da báscula, certo? De qualquer maneira, ele vai estar contraindo nessa posição. Certo? Ele está nessa posição aqui, ó. O melhor movimento que você tem para se trabalhar o quadrado lombar, pessoal, seja ele para você fortalecer ou para você alongar, dor mecânica de lombalgia, é em rotação. Tá? Todo mundo esquece que, eu vou para academia, eu preciso trabalhar lá e fica fazendo flexão aqui, ó, para trabalhar a força de contralateral, né? O cara faz aqui, de contralateral de quadrado lombar, achando que só o movimento de flexão aqui, ó, fortalecendo. Na verdade, não. Na verdade, você não está recrutando todas as fibras dele que estão nessa posição e que estão na posição para rotação, que o melhor movimento para você trabalhar o quadrado lombar é fazendo rotação. Você só vai conseguir ter êxito e melhorar a funcionalidade desse paciente. Então, lá, está contraturado.
eu vou alongar ele. Se eu alongar ele só aqui, ó, eu não vou conseguir melhorar ele. Eu tenho que alongar ele o quê? Com rotação. Agora, se eu preciso fortalecer, eu não vou ficar fortalecendo ele aqui. Eu vou fortalecer ele com rotação. Daí eu vou colocar peso e vou fazer a rotação. Então, tudo isso a gente consegue fazer dentro da água. Eu estabilizo meu paciente, coloco um macarrão, pego as pernas dele lá, posso colocar uma pranchinha ou as caneleiras, e daí flexiono o joelho dele e faço ele trabalhar a pelve dele fazendo o movimento aqui, ó, com a pelve fazendo a rotação da coluna. Não vou estar trabalhando o quadrado lombar de maneira mais eficiente do que você ficar lá fazendo isso aqui, ó, né? Entenderam? Tipo, isso é uma parte da hidro que a gente tem que focar em entender, tá, pessoal? E para a gente poder entender aqui, acho que a gente tem sempre 3 funções primordiais, independente daí da doença, da alteração funcional que esse paciente apresenta, tá? Artrose, fibromialgia, qualquer doença reumática, qualquer doença ortopédica, traumatológica, pós-operatória, né? A gente tem 3 fatores iniciais para a gente trabalhar com esse paciente, para a gente poder... Por isso que eu falo assim, eu sou muito legal pegar o cara que eu consigo tirar ele da hidro e jogar para o solo, ou que ele está na hidro e também fazer exercícios no solo, ou que inicialmente ele está só na hidro, né? Porque ele está agudizado e ele não consegue fazer nada no solo, porque aqui eu vou sobrecarregar ele, aí eu poderia tirar a dor dele aqui em 1 a 2 semanas e levar ele para o solo. Maravilha. Só que se eu ficar trabalhando no solo, aqueles exercícios de padrões funcionais que eu poderia começar com ele em 2 semanas, vai levar 4. Então o prognóstico dele já vai ser um pouquinho mais longo, né? Posso melhorar, mas vai demorar um pouquinho mais, vai demandar mais tempo desse paciente. Principalmente por causa de 3 fatores, pessoal. Pensando na parte, nunca esqueçam, do tempo, da ferida, da lesão, da cicatrização, da regeneração, tá? Então, do reparo tecidual. E o primeiro fator do espasmo muscular. Lembrem, pode ser lá, Ícaro, se não for o quadrado lombar que tiver ativado para fazer a dor lombar, vai ser um outro músculo, não vai? Vamos ter que inibir esse outro músculo, a gente vai ter que fazer a avaliação e inibir esse outro músculo. Né? Pode ser um glúteo, pode ser um paravertebral, pode ser mais profundo, um multifídio, pode ser os ligamentos amarelos, os longitudinais, pode ser N coisas, N fatores. Mas que, de qualquer maneira, eles vão estar associados sempre a alterações periarticulares naquele local, que são os tecidos moles, tendão, ligamento e principalmente músculo. Então, nesses músculos, pessoal, é que nós temos que entender que vão estar mais ativados para a gente poder diminuir a dor, ou mais relaxados até para a gente poder trabalhar o alongamento, a flexibilidade, para ele ter um padrão de movimento melhor. Então, esse é o primeiro fator, diminuir a dor. Isso eu consigo dentro da hidro, né? Porque calor, nutrição, diminuição de espasmo, diminuição de dor, melhora do aporte sanguíneo, certo? E o segundo, saber se esse paciente, ele consegue, a partir desse momento que a gente conseguiu inibir esse espasmo muscular, dentro da lombalgia, por exemplo, e até numa gonartrose. O paciente que tem gonartrose, pessoal, ele fica nessa posição assim, sabe? Por quê? Porque o cara faz uma gonartrose, ele faz um déficit da alteração do joelho, pendendo para o lado aonde está a gonartrose, certo? Por quê? Porque ele faz um varo, ou ele faz um valgo. Então, ele vai ter uma alteração dessa postura. Quando ele tem alteração na postura, ele tem alteração do segmento. A primeira coisa que ele perde é a força de quem? Core. Não mantém estabilização. Né? Você pode ver que daí a tiazinha que está andando lá com a bengalinha, né, tudo, ela está andando toda errada porque ela não tem glúteo, porque ela não tem força de abdômen, ela não tem força de transverso. Então, ela vai, obviamente, perder a estabilização postural dela. Então, daí a primeira coisa que a gente tem que fazer com todo esse paciente, seja na artrose lá de joelho, na gonartrose, seja numa lombalgia,
é ver se esse paciente consegue manter a posição neutra, que demarca da ativação ou, né, a excitação maior de um determinado músculo. Se for anterior, vai levar para flexão. Se for posterior, vai levar para extensão. Se for lateral, vai levar para lateral. E aí, assim, está ativado o quadrado lombar. Ele consegue manter a posição neutra? Não, porque ele também ajuda na anteroversão da pelve, né? Não vou conseguir, então vou ter que trabalhar isso para trazer ele para o neutro. Eu conseguindo ativar essa posição neutra dele, aí eu entro para a segunda questão, que é o quê? A estabilização do core. Daí eu consigo fortalecer, melhorar a mobilização, e aí já conseguir trazer os padrões funcionais para esse paciente dentro da água. Ele conseguindo fazer esse padrão funcional dentro da água, eu já não consigo trazer ele para fora da água? Sim. Se eu quiser, sim. Se eu quiser manter ele dentro da água e já trazer para convencional, também. Tudo vai depender. Pessoal, uma coisa que é importante, depende do paciente. Se o paciente está se sentindo bem dentro da água, vai continuar dentro da água. Se você tira esse paciente que você sabe que ele está bem e você quer demandar um maior tipo de exercício, carga para ele fora da água, ele não conseguir, ele vai ter que voltar para dentro da água. Lembram? Tem paciente que gosta de acupuntura. Tem paciente que não consegue ver agulha. Né? Então, a gente depende muito do que o paciente está sentindo em relação ao tratamento. Tem paciente que não gosta de BDRH, tem paciente que não gosta do Watson. Tem paciente que só gosta de entrar na piscina para andar. Né? Então, isso vai levar a nossa terceira opção, que é a partir do momento que esse paciente tem força de core, conseguir tirar a dor, conseguir manter a posição neutra da pelve, da lombar dele, da estabilização segmentar, conseguir a posição neutra, aí eu vou trabalhar tranquilo o fortalecimento do core dele. Né? Porque aí ele já vai ter a posição neutra e uma função e uma postura melhor. Posso trabalhar só dentro da água? Pode. Posso jogar ele lá para fora? Posso. Aí, um paciente, me diga um paciente que vocês conhecem que tem gonartrose de joelho que não tem dor lombar. É quase impossível, né? O paciente que ele tem gonartrose, ele vai ter dor lombar. Ele compensa. Ele compensa na báscula de quadril, ele compensa na ativação do core, ele compensa na fraqueza muscular dos músculos antagonistas e agonistas, ele compensa na relação de manutenção de estabilização, porque ele vai anteriorizar o corpo. Então, se conseguirem entender que é uma parte extremamente importante dentro da hidroterapia, pensando na parte mais da hidrocinésio, voltado hidro e voltado solo, né? Por isso que eu falo, nem sempre a hidro é mil maravilhas. O solo é mil maravilhas. Acho que agora eu tenho que entender e pesar onde que eu vou trabalhar com esse paciente, né? Agora, aquilo que a gente falou lá do Ícaro em relação a uma RM de 60% lá. Cara, é óbvio que se eu pegar uma pessoa que veio de um pós-operatório, né? E que ela necessita ganhar força, precisa entrar na piscina primeiro, readequar, ganhar equilíbrio, coordenação, ter ativação neuromuscular melhor, ativação neuromotora melhor, esse paciente ele vai precisar chegar num momento em que a água realmente fica impossível. Porque o cara vai começar a ganhar força lá, né, Ícaro? E o cara tem a perna desse tamanho. Cara, o que a gente tem de limitação de peso para água não vai chegar a 10% de um RM dele, né? A gente tem que jogar o cara para fora. Mas na tiazinha que tem a gonartrose, a gente não vai conseguir fazer isso, né? A gente vai trabalhar sempre no limite da amplitude de movimento, da limite da força muscular. Por isso que muda daí as prescrições clínicas dos exercícios, tanto de intensidade quanto de frequência desses pacientes. Tá? Professor, deixa eu fazer um adendo aqui.
Claro. Tem um trabalho do professor Gentil, aquele doutor lá de Educação Física, bicho Sim. é bom. Uhum. Ele falou de reabilitação. Não é muita área dele, né? Mas ele fez um comentário bem interessante que para você começar uma reabilitação e o músculo tá 100%, digamos, tá hipotrófico e hipotônico, tá zerado. Alteração neuromuscular e neuromotora zerada, né? Sim, ele precisa de um processo de reabilitação completa. Às vezes não chega um atleta, você vai começar de um outro parâmetro, né? Mas digamos que chega uma pessoa que precisa da reabilitação de forma geral. Uhum. Ele precisa de 18 intervenções de resistência muscular à fadiga com baixo volume e altas repetições. Certo. Então, nesse caso, até as 18, 20 intervenções ali seria viável a hidroterapia. A hidroterapia. Para ele ganhar... Exatamente, Micro. Ele ganha ali, ele faz neurogênese e angiogênese para a musculatura. Às vezes o músculo ele tem déficit de aporte sanguíneo e de neurônios. Por isso que ele não tem uma coordenação intramuscular bem legal, por falta de movimento, por falta de coordenação neuromuscular. E daí a hora que... até... E exatamente, antes de você terminar, para você complementar, só para você entender. Os caras pegam e dão assim, ó, 10 atendimentos hidrofisioterapêuticos, né, aquáticos, e daí o cara sai desses 10 e vai para convencional. E Ou sem seja, avaliar ainda. Exatamente. E daí a hora que ele vai para convencional, ele não tem ativação neuromuscular do tônus, né, normal. Sim. Ele não tem uma ativação neuromuscular normal, porque ele vai ter déficit de coordenação, déficit de equilíbrio, e tudo isso a gente consegue ganhar dentro da piscina antes de jogar o cara pro solo. Por isso que daí dentro da piscina a gente prepara o cara para o cara ir pro solo, né? Então essas 18 intervenções são extremamente importantes. E isso aí, você falou que ele fez e foi em pacientes normais, né? Ou é atleta? Pacientes normais, professor. Qualquer PO, por exemplo, que ele tem uma inibição artrogênica, o músculo está lá uma geleia e ele precisa, que seja um quadríceps inibido, ele precisa começar a ativar esse quadríceps. Demora 18, 20 atendimentos, exatamente. Não vai começar com hipertrofia já de cara, entende? Ele precisa de um processo de adaptação neuromuscular. Ele falou que esse processo, ele demora de 3 intervenções por semana, umas 18 intervenções até chegar nesse... Exatamente, Icaro. Esse é o ponto que eu queria que vocês entendessem ali, tanto também do agudo e do crônico e do tipo de lesão e tudo. Pessoal, pensa agora numa prótese total de joelho, onde ocorre toda a dissersão de toda a musculatura, colocado um novo material naquele joelho e ele precisa readaptar, ele precisa fazer o que a gente estudou lá na neuro, uma plasticidade. E aí? Você sabe onde está o erro disso? Pegar o paciente que fez uma artroplastia total de joelho e colocar ele direto na convencional. O cara já começar lá, ativar lá, ficar fazendo, ganhar amplitude de movimento. Será que esse cara ele vai ter essa ativação normal? Ele vai ter a condução nervosa, o input sensorial correto para ele ter as sinapses corretas para chegar na junção neuromuscular e ativar corretamente as fibras musculares? Ele vai ter coordenação, ele vai ter equilíbrio? Não, coloca esse cara na água agora. Faz 20 atendimentos, ele tira ele da água. O cara sai correndo lá, o cara vai fazer os exercícios de solo brincando. Aí você mete carga, aí você muda a prescrição clínica, aí você consegue fazer o teu trabalho da melhor maneira possível. A progressão, né, professor? A progressão, né? Não que dentro da água a gente não tenha a nossa progressão, a gente tem ali, né? Só que aquela progressão bem tranquila, bem básica, porque a gente necessita, antes de ter a progressão, que nem o Ícaro falou, o cara entra na água, no primeiro dia ele anda e volta, no segundo dia já vou colocar uma caneleira para o cara começar a ganhar... Cara, cansei de ver isso. Dentro da piscina, o cara vai lá, coloca a caneleira, o cara já está trabalhando fraco extensão dentro da água. Pós-operatório. Não está ativando nada, o cara está fazendo, acho que aquilo ali por osmose. Que não é possível o cara, né, conseguir ter um resultado satisfatório. Por isso, pessoal, que isso eu percebi, tá?
Dentro da hidroterapia, a parte importante de um pós-operatório, de uma lesão, quando você tem uma lesão, a primeira coisa que acontece é a diminuição do tônus muscular, né, do tônus em si, e da massa muscular, certo? O que eu consegui perceber que esses pacientes que eles ficam mais tempo na hidroterapia, eles conseguem voltar à massa muscular mais fácil e quase que 100% ao que ele tinha antes da lesão. Diferente dos pacientes que eles fazem essas lesões e vão direto para convencional. Eles conseguem atingir ali por volta de 70%, 80% da musculatura. Às vezes 60%. Tá? Por quê? Porque faltou lá no começo do tratamento essa ativação neuromuscular, neuromotora, coordenação, ativação, né? Inibição. E a gente não trabalha isso. Tá? Então, isso é uma característica bem importante. Obrigado pela colocação. E se quiser complementar do estudo. Não, professor, era esse mesmo, uma intervenção pode complementar a outra, né? Exatamente. Às vezes você não tem opção de fazer a hidro, né? Nem todos têm. Nem todo mundo tem. Mas se você tiver, você pode fazer um combinado aí que fica legal. Exatamente. Por isso que eu citei lá o artigo que o professor Cleiton fez, que eu fiz junto, que diz que a fisioterapia convencional ela é melhor que a hidroterapia. Sempre vai ser. Porque ali a gente consegue colocar carga, a gente consegue trabalhar e a gente consegue ter um resultado mais eficiente em relação a ganho muscular, força. Só que ela nunca vai se equiparar. Oi? Tem potência, pliometria, mudança de direção, né, professor? Exatamente. Mais fácil, né? Coisa que na água fica um pouquinho mais complicado, né? Consigo fazer uma pliometria na água? Consigo. Mudar de direção? Consigo. Mas, nossa, totalmente diferente do ambiente real, né? Que é no Às vezes solo. não é funcional, né, professor? E não é funcional, exatamente. Não é naquela velocidade, né? Naquela explosão. E isso pode demandar mais gasto energético, mais lesão, ativação de outros músculos que a gente não quer. Então, assim, ó, todo o trabalho que vocês forem ver entre hidroterapia e cinésio, a cinésio sempre vai estar melhor. Mas todo o trabalho que vocês forem ver também em hidroterapia, sempre vai ver que diminuiu a dor, diminuiu o espasmo, melhorou isso, melhorou aquilo. Porque é o princípio da hidroterapia. Primeiro, iniciar o tratamento, né, dar a demanda para que ele possa ir para o solo. A gente está preparando ele para ir para o solo. Se a gente não consegue fazer isso, a gente não vai ter capacidade nenhuma de melhorar esse paciente 100%, tá? E eu citei justamente o exemplo do artigo porque, nossa, mas então quer dizer que a hidroterapia não funciona. Ela funciona, tanto que ela deu lá uma melhora da escala de dor, né, até determinado lugar e a convencional até determinado lugar. Só que quem teve maior ganho de amplitude, maior ganho de força, eu consigo ganhar muito mais força num paciente fora da água do que um paciente dentro da água. Só que tem aquilo. Será que aquela força fora da água, ela está atingindo a sua totalidade? Do que se eu começar a trabalhar dentro da água e depois trazer ele para fora, aí eu consigo a totalidade. Pessoal, exemplo clássico, citando a minha cirurgia da perna, tá? Foi a única vez em que eu não fiz hidro, porque tinha dado um problema de periostite, com um hematoma muito grande, e eu estava com suspeita de trombose, e estava com uma alteração sensitiva muito grande. Tipo, não podia encostar nada. Tipo, quando eu ia tomar banho, a água do chuveiro alterava a minha sensibilidade ali, eu sentia muita dor. Então, eu não conseguia nem entrar na água, tá? Todas as outras vezes que eu fiz tratamento cirúrgico, eu fui para a água. E eu consegui reeducar minha musculatura da coxa na mesma proporção anti-lesão. E agora, 3 anos depois, apesar de ainda, né, não tá 100% a consolidação, mas não impediu de eu trabalhar a minha força muscular na academia, não impediu de eu estar jogando meu basquete, pulando, né, fazendo tudo. Só que esses dias eu fiz a perimetria, eu tô com 4 centímetros de diferença entre uma coxa e outra.
Será que se eu tivesse ido para hidro, eu não teria restabelecido melhor essa minha força muscular? E será que hoje essa falta de 4 centímetros que eu tenho, somando, né, os 5, 10, 15 centímetros da perimetria da coxa, não estão fazendo falta na sobrecarga lá na tíbia? Provavelmente. Só que hoje eu não consigo mais ganhar. Entenderam? Até no quadril, né, professor? Até no quadril, né? Força de É quadril, glúteo. Ali, músculo puxa meu mais que o glúteo outro, né? tá absurdo. E daí eu tava vendo, até eu fiz uma filmagem, uma hora eu posto pra vocês ali, eu posso passar. Cara, eu ando, minha báscula de quadril tá assim, ó. Faz assim, ó. Só faz pra um lado. Eu não consigo mais fazer a báscula. Né? Travou joelho, daí travou meu quadrado lombar, sinto dor de paravertebral. Então, tipo, pô, eu tenho tudo. Coisa que, com certeza, se eu tivesse trabalhado lá na hidro no começo, eu teria reabilitado da melhor forma possível a hora que eu tivesse ido para convencional. E, Julie, Oi? depois pergunta pro Hélio, lá nos primeiros 10 dias, 15 dias, 20 dias de pós-operatório. Ah, não, eu ainda tava com a cicatriz aberta, tava com os pontos. O Hélio foi fazer fisioterapia em minha aquática lá. Eu fui lá no Índio lá fazer lá. Eu precisava de um lugar para fazer, né? E conversei com o Hélio, ele, não, vem cá e tal. Pô. Peguei e fui. Mas eu só consegui ir uma vez, que daí a água atrapalhou, né? E eu tenho certeza que se eu tivesse continuado pelo menos essa parte inicial na hidro, depois que eu voltasse para o solo, eu teria, consequentemente, uma melhor coordenação dos músculos, uma melhor força muscular do quadríceps, teria conseguido ganhar vasto, ativar o vasto melhor. Hoje não consigo ativar o meu vasto de maneira eficiente, o vasto medial. Professor, Oi? isso também do artigo, tipo, igual o resultado. O resultado final é que no chão, ali, né, a convencional é mais eficiente. Só que se você olhar o material e método, teve benefício também. Então, se a gente, quando você Exatamente. compara, vai ver artigos assim, Sempre. terapia na água e tal coisa, sempre o outro vai ser melhor, só que também tem o benefício, né? Exatamente, Por isso que aí entra o negócio da O material e método complementação. é importantíssimo. É importantíssimo, né? Alguns não furam, daí, porque justamente a gente vai procurar, Julie, na metodologia, e a metodologia é meio furada, sabe? Uhum. Essa que a gente fez, Julie, eu acho que ela teve um furo, esse trabalho. Ele foi um trabalho bem legal, mas acho que ele teve um furo em relação, se vocês forem ver lá, depois leiam, o tipo de exercício que era na convencional e o tipo de exercício que era na hidroterapia. O tipo de exercício que era na convencional, ele era muito mais forte, Teve muito também, tipo, mais... todos os recursos eletro ali que eu tava vendo, teve ultrassom, teve... Também teve a eletro também, exatamente. Então, assim, os exercícios que foram solo, eles foram muito mais fortes, foram muito mais... uma demanda muito maior de exercício, né? Do que no solo, do que na hidro. Na hidro, você vê lá, ele tem uma limitaçãozinha, né? Justamente porque dentro da hidro a gente não consegue chegar no que a gente quer dentro da água. Pessoal, a gente já está aí quase com 1h30. E engraçado que não caiu o Zoom, era para ter caído. Vamos ver se a gente consegue deixar gravado. Eu quero saber de vocês se tudo ok, tudo beleza, alguma dúvida, como é que está? Tudo ok, professor. Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram colocar aí? Eu acho que vocês podem pensar aí durante a semana, professor, dá uma aula falando de tal coisa, tá? Daí vamos agilizar, vamos pensar. Eu quero que vocês me ajudem também, porque, que nem eu falei para vocês, pessoal, a ementa, para mim, tinha acabado, né? Em relação
a pandemia por causa dos 50% das horas práticas que a gente ia ter. Então, se vocês puderem ajudar aí nos temas, professor, então vamos falar de Dá uma de lesão de AVC, professor. unha encravada na hidro. Vamos fazer. O que é? Dá uma de AVC. AVC? É. AVC na hidro é legal, cara. Tem um Nossa, bem recado do legal. professor Cleiton para você também. Oi? Tem um recado do professor Cleiton que ele mandou dar esses dias para você que eu esqueci. É. Que é para você fazer uma live no chuveiro mostrando como é que faz o exercício da hidro. Uma live? Dentro do chuveiro, mostrando como é que faz os exercícios da hidro. É verdade. O professor Cleiton é um palhaço. Vou... Mais fácil pegar a nenê e colocar na banheira dela. Aí mostra como se ela fosse paciente. Não, então, tem uma banheira aqui no quarto, e daí o Vinícius falou assim, pega o bonequinho, a bonequinha da Maria Alice, coloca lá e mostra os movimentos dentro da banheira ali do quarto, fica mais... Mas alguém vai ter que ficar filmando ali, né? Melhor manter assim. Ia ser legal, né? Só que eu vou ter que pegar flutuadorzinho, né? Vou ter que pegar... Não, Vou ter que inventar os negocinhos pra boneca boiar ali. Deixa assim mesmo. É, melhor assim, né? Mas acho que umas coisas que eu posso jogar também, pessoal, para vocês terem percepção, é um pouquinho de ideia de tratamento, achar algumas coisas assim, alguns tratamentos, alguns vídeos aí, jogar para vocês também perceberem e terem a percepção de exercícios, né? Dentro da água aí, tá? Tipo essa... Ô, professor. Oi, pode falar. Igual que eu tava lembrando aqui agora, que eu e as meninas, nas primeiras pacientes, assim, de todos os estágios, foi uma senhorinha com fibromialgia. E a gente atendeu ela, assim, por, acho que foi mais 5 semanas direto que a gente atendia ela. Chegava lá, ela tava igual, não mudava nada. E a gente tentava de tudo, não conseguia fazer nada com ela. Tipo, no caso dela, não teria nem como associar técnicas, porque eletro ela não aguentava, cinésio ela não aguentava, daí a única coisa que a gente conseguia fazer, malemar, era tipo uma massagem tipo, super superficial que a gente não encostava a ponta do dedo, assim, nela. Então a hidro pra ela seria a única alternativa, tipo, no caso dela não teria outra coisa a não ser a hidro. A maioria dos artigos científicos hoje que falam de fibromialgia em tratamento, assim, eles colocam muito que o paciente fibromialgico ele tem que fazer exercício. Você coloca ele para fazer exercício sem tocar muito nele, né? Ele tem alteração no toque ali, sensibilidade e tal. Então eles preconizam muito a cinesioterapia, não a terapia manual, tá? Mas a maior parte deles levam para hidroterapia. Dentro da água, pessoal, ele perde um pouquinho do ciclo vicioso da dor. Dentro da água ele diminui o espasmo muscular, tanto que para a fibromialgia, o ATSO e o BRH extremamente eficientes para diminuição de dor. Paciente meu que tem fibromialgia, eu tento a todo custo não ficar trabalhando com ele. Eu não gosto de trabalhar com pacientes de fibromialgia, porque eu sei que na convencional é muito difícil o ganho, é muito difícil trabalhar com ele e é muito difícil de a gente tentar mostrar para ele o quanto é importante ele fazer exercício. E eu tento de todas as maneiras jogar ele para a água, tá? Então, eu tentando jogar ele para a água, se ele conseguir para a água, eu já nem encosto mais a mão nesse paciente. A não ser um dia assim, olha, ele precisa trabalhar uma amplitude de movimento, ele está melhor, viu, tal. Daí eu vou conversando com o professor lá, com o fisioterapeuta da hidro, a gente vai tendo esse feedback um do outro, mas eu não consigo trabalhar com paciente de fibromialgia. Ele não melhora, ele só melhora dentro da água. É impressionante. Professor, tenho uma dúvida agora. Dentre os métodos que você passou, o ATSO, o Halowick e o BED-RAGAS, qual desses você acha que seria mais indicado para esse paciente com fibromialgia? Porque eu pensando assim, talvez seria o ATSO, né? O ATSO. Uhum. É mais relaxante e tal. O mais relaxante, o ATSO. Uma coisa só que é legal de complementar, o paciente que ele é fibromialgico, pessoal, ele tem uma alteração de sociabilidade, tá?
ele tem dor, ele é um pouco depressivo, você vê que ele já chega, né, com uma posição mais, né, tem tudo aquilo. No BLH, tem o ponto lá, que é importante, alguns deles eles conseguem trabalhar em grupos, né? Daí é bom para tentar iniciar a sociabilidade desse paciente. Quando alguns estudos mostram que, né, estudos que são voltados para a psicologia na reabilitação, mostram que esses pacientes eles conseguem ter uma melhor resposta da hidroterapia quando eles começam a se socializar com as outras pessoas. Porque ele é muito reprimido, ele fica introvertido, ele tem muita dor. Ao contrário do que muita gente imagina, o paciente que realmente tem fibromialgia, ele tem vergonha. Sabe? Porque tudo dói, ele não consegue fazer os movimentos, ele fica afastado, ele se isola um pouquinho. Isso é uma das coisas que dá para perceber mais, porque ele vê a maioria dos outros pacientes conseguindo fazer os exercícios e tal, e ele é um dos únicos que não consegue, que nem a Lari estava falando, nem a terapia manual. Exatamente. Difícil, né? E a gente pensa que eu acho, né, porque é muito difícil pegar um paciente que ele tem uma alteração de face, uma alteração muscular, né, ele tem um ponto gatilho, um trigger point, um trainer point, e, cara, eu acho muito difícil que ele não melhore com a minha mão, com a minha terapia manual, com um método qualquer que seja, ou utilizando também ventosa e tal. E o paciente fibromialgico, se você for lá fazer, você mata o cara. Você vai estar ativando a dor dele. Então, dentro dessa percepção, a hidroterapia ela é excelente para esse paciente. Eu citaria, o melhor método é o ATSO, né? Primeiro porque você tem aquela relação terapeuta-paciente mais presente, por causa que eles têm essa dessocialização, né? E a outra é o BDRH, quando você quer inserir esse paciente e consegue perceber que isso vai trazer uma melhora. Às vezes você joga ele para o BDRH, ele não funciona, você traz ele para o ATSO. Seria que meio que uma progressão, né? O ATSO, como ele é mais básico, assim, não tão, digo básico assim, mas ele é mais Relação, terapeuta, terapeuta, que é mais passivo para o paciente, né? E Exato. depois o Halo que ele vai se tornar mais ativo, porque ele Vem vai pro ficar mais Halo, independente na isso. água e tal, né? Isso, é pro BLH depois também, né? Que daí você consegue com os anéis ali fazer. No Halo que você trabalha a associação, né? Com o pessoal. Então, os grupos. Eu já vi atendimento de Halo com 5, 6 grupos dentro de uma piscina, sabe? Fazendo interações. Cada um trabalhava o seu método, depois eles juntavam todo mundo, socializava, sabe? E a maioria dos pacientes eram fibromialgicos. E eles saíam todos rindo, louco para que acontecesse a próxima aula. Apesar de que daí ia acontecer na quinta-feira, na sexta-feira, mas amanhã eles iriam sentir dor. Mas eles conseguiam fazer a terapia dentro da água, né? Eles ficavam mais motivados, né? Mais motivados. Quero que chegasse a ser diferente daquele que ele chega ali, deita na maca, já pensando na dor que vai sentir ali na física. Te olha com uma cara meia boca, e aí você toca nele, aí vamos fazer exercício com o peso, tá doendo, né? Então, tipo, é bem complicado. E daí, dentro do método aí dentro dos três, eu preconizo os três aí, mas a priori, acho que o ATSO fundamental, assim, né? Primeiro, para o paciente se conhecer, perceber que ele vai ter diminuição de dor e ter o relaxamento. Isso é essencial. Ô, professor, acho que um outro tema que dá para a gente, não sei se tem alguma coisa relacionada, mas o paciente com dor psicossomática na hidro. Porque eu não sei se o professor lembra aquela minha paciente do estágio de orto, que eu pedi para o professor me ajudar porque a gente não achava nada nela. E quando foi ver, era meio que relacionado à depressão, à psicossomática. Então, tipo assim, às vezes eu enrolava ela, conversava de um assunto nada a ver, para ela conseguir fazer o exercício sem ela perceber que estava fazendo exercício, para ela conseguir. Tinha que falar uma outra coisa, desviar a percepção dela do exercício para ela poder fazer, né?
Sim, aí tipo uma relação talvez com a hidro, não sei se seria mais fácil ou mais difícil com um paciente nesse estilo, assim. É bem legal de trabalhar com isso também, porque dentro da água a gente consegue. A própria água já faz uma alteração no sistema somático em relação à condução, ao potencial de ação neuromuscular. Daí ele vai diminuir o tônus, né? O paciente não vai ter toda aquela somatização, né? Que é inconsciente para ele, porque nesse período vai entrar o sistema autônomo, que é o simpático, o parasimpático, e o simpático vai estar mais exacerbado, e a gente consegue diminuir isso através dos estímulos, sim, tá? Toque lá. Só que sem toque profundo, né? Só através do toque e do relaxamento a gente consegue trabalhar esse paciente psicossomático de uma maneira bem legal. Obviamente, não inicialmente que colocar peso e o paciente tem dor. Dói quando eu chego até aqui. Beleza, vamos chegar só até aqui, não vai doer. A gente consegue trabalhar isso, diminuir o tônus dele, diminuir a condução do sistema simpático dele, né? E diminuir essa somatização dele, né? Porque tudo daí é cabeça. Mas é legal também, é um tema bem bacana para a gente entender como que a piscina altera com relação ao toque, porque o toque ele tem uma alteração neurológica também dos esteroceptores, lembra? Como é que isso vai fazer com que esse paciente venha a ter uma percepção boa? É bem legal. Então tá. Mais algo, pessoal? Além de todo mundo dizer que estava com saudade de me ver e... Mas eu tô com saudade de aula presencial. Oi? Tô com saudade de aula presencial. Sacanagem, né? A Maria é uma que depois dessa ela nunca mais vai chegar atrasada. Nunca mais, professor. Nunca mais eu. Nunca mais vai perder a aula. Chegar na faculdade agora. Faz falta, né, pessoal? Faz. É. Mas, enfim, Ainda eu acho que os outros períodos estão tendo aula tipo EAD, estão se virando, mas a gente sabendo que em dezembro a gente estava formado, a gente fica pior ainda. Nem dá mais nervoso ainda, né? Sim. A gente fala assim, vamos nesse ritmo aí de estudo para já engatar a pós, daí não tá tendo aula, não vai engatar porra nenhuma. Vai engatar a pós aí agora. Já se inscreve lá que provavelmente se você se inscrever numa pós vai ser em EAD. Já era. Já era. Meu Deus. Já pensou, Ícaro? Osteopatia e AD? Nossa, delícia. Hoje tá tendo hidro e EAD? É? Se tá tendo hidro e EAD, não duvido mais nada. Na aula que vem, cada um com uma boneca e uma bacia pra copiar tudo que o professor tá fazendo. Fazer a live no banheiro, todo mundo. Live no banheiro. Ou vamos voltar lá para Crio, daí a gente vai ter percepção. Vamos colocar uma balde de gelo com água morna, fazer exercício dentro da água com balde. Já aproveita e faz a cutícula. A gente falou tão mal da hidro semipresencial, olha como que a gente está agora. Vocês falaram mal da semi? Castigo. Tinha na Positivo lá e tal, né? Olha onde estamos. Não, mas, pessoal, de verdade, eu tenho certeza que a pauta da reunião do Vinícius hoje era se eu não me engano, tá, para vocês e para os outros períodos, todas as práticas a gente vai repor, tá? Isso a gente fala ele perguntou quem quer? Eu falei assim, eu quero, eu vou fazer por eles sem problema nenhum. Eu acho que vocês merecem e, cara, porra, mais do que justo, né? E depois vocês pagam um batel grill lá pra mim e tá tudo certo. Antigamente era pão de queijo, agora batel grill ainda. Agora já Já tá horrível. né? Daí... Ei, Julie, caminho a bater o grill ali quando a gente sai lá né? Daí para bater o grill. Beleza, então, pessoal? Beleza, pronto. Satisfação em revê-los. Obrigado pela troca de informação. Qualquer dúvida, estaremos à disposição. Vamos falar de AVC e daí eu acho que vou começar a trazer bastante
exercício aí, bastante a cinésia para dentro da piscina agora para a gente entender o mecanismo do movimento dentro da água. Beleza? Beleza. Beleza. Então, beijo para vocês, abraços e até a próxima. Tchau, professor. Até, tchau, tchau. Valeu, falou, até mais. Até.